Boa tarde, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Depois do jogo terrível, tenebroso, entre Fluminense e Bragantino ontem, no Maracanã, que começou às 20 horas, depois da gente assistir a seleção brasileira jogando mal, sendo convocado, escalado por empresários e por imprensa, voltamos para assistir os jogos do nosso time de coração, o Fluminense, e assistimos o que assistimos ontem. Um jogo tenebroso, igual ou pior do que o da seleção brasileira. Por isso, nada mais do que vir com essa camisa preta para representar uma maneira fúnebre de ver o jogo do Brasil atualmente. O Fluminense ontem e Bragantino até jogou mais ou menos legal, jogou bem. O Fluminense começou muito mal, o Bragantino partiu para cima, depois fez o gol. O Fluminense melhorou na partida, mas o Zubeldia foi contra tudo que ele pregou até hoje. O que ele tem falado? Que os jogadores, quando chegam no clube, tem que ir treinando, até principalmente os jogadores que vêm de fora, né? Nesse ponto é diferente entre o Hulk e os jogadores que vêm de outro país. Realmente eles demoram um tempo maior para se adaptar ao Brasil por causa da maneira diferente de jogar e por jogar em países diferentes. E eu concordo plenamente. O próprio jogador que a gente tem raiva até hoje, porque quando foi para fora, quando voltou, em vez de vir para o Fluminense, foi para o Palmeiras, que é o Arias, levou mais de um ano para se adaptar ao futebol brasileiro e começar a render frutos ao Fluminense. Só que o Hulk, ele ficou muito tempo parado. Então, a lógica do Hulk voltar a jogar, independente de qualquer coisa, ele ia entrando no segundo tempo aos poucos, para ir tendo o ritmo de jogo, que ainda mais um cara que já tem 40 anos, não sei, o ritmo dele, a adaptação ao clube, ao time, vai demorando. Eu acho que ele vai render muitos frutos ao Fluminense, mas ele tem que entrar aos poucos, não é para ele entrar no início. Quem deveria ter entrado no início era o John Kennedy. Entrava no início, aí no segundo tempo o Hulk entrava, ou no lugar dele, ou no lugar de outro jogador. Tem outros jogadores que não estão rendendo bem. Por exemplo, o Serna. O Serna não está jogando nada, já era a hora dele, do Zubeldia, dar oportunidade a outros jogadores. Por exemplo, o Riquelme Felipe, que é da base, é o garoto novo, começou, quando entrou, subiu do sub-17 profissional, começou a encher os olhos, achar que jogava mais do que jogava, sim. E o que aconteceu? Levou um castigo, ficou no banco, voltou para a base, que eu acho que é o que ele deveria ter feito, e jogou. Agora entrou nesses jogos de intertemporada, entrou bem. Então ontem, em vez do Serra, já que não era para o canal entrar desde o início, colocava o Riquelme Felipe. A minha opção era essa, colocar o Riquelme Felipe. Primeiro era o Canóbio, já que foi poupar o Canóbio, botar o Riquelme Felipe. Né? Então, aquele ontem, o Midian deu mó azar, ficou esse tempo todo mundo querendo que ele jogasse, quando ele entrou, se contundiu, saiu chorando. Todo mundo critica o Freitas, mas o zagueiro que realmente não deu certo no Fluminense está muito mal, muito mal. Não vejo condições dele voltar a jogar bem, pelo menos durante um bom tempo, porque ele veio de um time pequeno. Fez um excelente brasileiro ano passado, pelo Bragantino. Pelo Mirassol. Só que o que acontece? Ele é um jogador que estava acostumado a jogar time pequeno. É diferente jogar no Mirassol, no Bragantino, para jogar no Fluminense, no Flamengo, no Botafogo, no Vasco, no Grêmio, São Paulo, Corinthians. É diferente. Time grande, a torcida cobra, o jogador de time pequeno sente. São poucos que entram e não sentem. Então,
ele tinha que ficar no banco. O Ignacio entrou bem. Eu gosto do Ignacio. É um jogador que normalmente joga bem, mas ele também dá muito azar com contusão. Ontem ele acabou salvando o Fluminense de um jogo horroroso do Fluminense, que merecia ter perdido. Apesar de no segundo tempo, o Fluminense jogar bem mais do que o Bragantino. O Bragantino é um time, a maior parte dos jogadores são jovens, né? Então corre bastante, o time do Fluminense está voltando. É uma intertemporada, né? Uma preparação física, tá com a musculatura dura, pesada, tem que ir aí soltando aos poucos, e o Bragantino com a molecada nova já corre, já parte para cima, né? Então eu acho que o Zubeldia errou na escalação de ontem. Ele foi um dos principais responsáveis pelo resultado de ontem, que poderia ter sido pior, poderia ter sido uma derrota. Mas o Ignacio, graças a Deus, salvou a pátria da gente. Agora, o Fluminense também, o futebol tem uma lógica, né? Esse Wagner Mancini, dificilmente ele perde o Fluminense. Qualquer time que ele esteja, ou ele ganha ou empata. Dificilmente ele perde. Pode contar, pode ver a estatística. São poucas derrotas que ele teve pro Fluminense. Em qualquer clube que ele tenha passado. Nós perdemos uma Copa do Brasil para um time pequeno de São Paulo, eu esqueci até o nome agora, porque era o treinador, Wagner Mancini. É ele e aquele jogador que foi da base do Fluminense, é o Marlon Freitas, que também dificilmente perde o Fluminense. Esse Sacha, quase todo jogo que ele joga contra o Fluminense, ele faz gol. É impressionante, são coisas que acontecem no futebol, que é você falando para outra pessoa, a pessoa acha que é mentira, mas é verdade. É impressionante o que acontece. Mas o Fluminense jogou muito mal, né? Eu acho que o Zubeldia tem que rever os seus conceitos, ver quem ele vai escalar. Eu não sei em relação a cartão amarelo, porque tanta gente levou cartão amarelo e tinha vários jogadores pendurados, né? Por exemplo, o jogo contra o Grêmio no domingo da semana que vem, o Fluminense não vai poder contar com o John Kennedy. Eu não sei, o Freitas, eu não sei se já tinha 2 cartões amarelos. Tem jogador que já tinha 2 cartões amarelos. Não sei se levou o terceiro, ficou de fora. Então tem que rever isso. Agora, eu acho que o John Kennedy não pode ser assim, cara. Na Libertadores da decisão, ele quase deixou escapar o nosso título, porque foi lá fora, foi pular lá na arquibancada para comemorar, e sabe que não pode isso. Aí levou o segundo cartão amarelo, foi expulso, quase que o título da Libertadores vai por água abaixo. Ontem, não tinha porquê ele sair no tapa, brigar para ser expulso. Não tinha porquê, cara. Ele podia prejudicar o Fluminense. Graças a Deus, não prejudicou. O Wagner Mancini reclamar que o Fluminense foi ajudado. Ajudado em quê, cara? Se a briga, quem deu cotovelada no Lúcio Costa foi o jogador do Bragantino, mereceu ser expulso. Demorou muito tempo, tinha que botar uns 4, 5 minutos. Depois teve a briga, a porrada que teve que ter mais tempo. E ele tá reclamando de quê? Aí ia ficar jogando até o Fluminense empatar? Não, cara. O juiz, ótimo, por que parece, um dos poucos juízes que cumpriu a regra até agora. Cometeu o erro que não tinha não ia expulsar o jogador do Bragantino. Foi preciso avisar a ele para ele expulsar. Então, mas ele foi correto em quase todos os lances. Muito bom juiz na arbitragem de hoje. Muito bom. Aí o time que está ganhando toma um empate e reclama. É impressionante, cara. Eu acho que tem que ser revisto isso tudo. O futebol brasileiro tem que mudar totalmente. Não cabe aqui, eu não sou ninguém, falar, mas eu falo. Porque tem muita coisa errada acontecendo. A imprensa e os empresários que mandam no futebol. Mandam para convocar jogador para a seleção, mandam para escalar jogador para a seleção, mandam na hora de contratar jogador para os clubes, mandam na hora de vender, os empresários mandam na hora que o jogador está no sub-17, como acontece no Fluminense, para renovar, tem que botar no contrato para ele subir para o profissional. Aí acontece o que acontece com o Riquelme Felipe,
o que acontece com o Fidelis e outros jogadores que estão lá e ficam barrados e não jogam. Desculpa. Tem muita coisa errada no futebol e tem que ser revisto isso, né? Por exemplo, o Flamengo está com o jogo atrasado. O Flamengo não jogou ontem, não vai jogar hoje. O Flamengo vai jogar quarta-feira, vai continuar, vai ficar com 2 jogos atrasados, vai ficar com 1 atrasado. Vai continuar com o jogo atrasado. Era para ele ter jogado ontem, para no meio da semana ele colocar em ordem o jogo que ele tem atrasado. Vai esperar o campeonato acabar para botar em ordem o jogo atrasado? Não é possível, cara. O Palmeiras também não jogou, vai jogar no meio da semana, parece. Mas o Palmeiras estava em ordem com o jogo atrasado. Não tinha nenhum jogo atrasado. Então, por que adia o jogo do Flamengo, cara? Pro meio da semana? Se todo mundo sabia que já ia começar e teve mais do que tempo para poder voltar. Quantos jogadores o Flamengo tem na seleção? Não tem, isso aí não tem nada a ver, cara. É em relação à seleção brasileira. Seleção estrangeira, problema do clube. Tem que ajeitar isso. Tem que levar a sério o futebol. Não pode ser alavanteiro, não pode ser o que eles querem. Perdoe. Não pode ser o que eles determinarem, não, cara. O Flamengo não pode mandar no futebol. A CDF, ela serve a todos os clubes, né, do futebol brasileiro. A FIFA serve a todos os clubes do mundo. A FIFA não pode receber ordem de presidente dos Estados Unidos para rever o cartão vermelho dos jogadores dos Estados Unidos e agora quer mandar no Brasil. E quando que vai parar os jogos no Maracanã? Aqui ele quer mandar, lá ele abaixa a cabeça e recebe ordem do presidente dos Estados Unidos. Aonde que nós vamos parar com isso, cara? Isso é futebol ou o que é? É política? É o quê? Por isso que o Brasil não ganha mais nada, cara. Quando for assim, o Brasil não vai ganhar mais nenhuma Copa. A Argentina tem sido ajudada direto nessa Copa do Mundo. Eles querem que a Argentina ganhe, por quê? O presidente da Argentina é amigo do presidente dos Estados Unidos. Então, ela está sendo beneficiada. E se bobear, vai ser campeã. A gente vive de futebol ou futebol é política? O futebol é futebol, não é política. Tem que ganhar em campo, não fora de campo. Então, vamos mudar isso, cara. Vamos levar futebol a sério. Senão vai chegar um ponto que ninguém mais vai ver jogo, porque já vai estar pré-estabelecido quem vai ganhar, já vai estar pré-estabelecido quem vai perder. O jogador da seleção brasileira chega lá, não tem preparo físico, bota um treinador que não conhece futebol brasileiro, conhece futebol de clube, mas não conhece futebol de seleção. Treinador de seleção tem que ser treinador que está acostumado a treinar seleções, não clube. Ah, ganhou vários títulos mundiais com o clube. Tá, mas nunca ganhou com nenhuma seleção. E não é assim que se faz o futebol, cara. A seleção, você chega convoca a seleção, faz 2 amistosos para jogar depois, para fazer 2 amistosos. Faz 2 coletivos para fazer 2 amistosos. Aí não dá para você ter coletivo assim, não é clube. Então, um treinador que não é brasileiro, que foi campeão por vários clubes lá fora, não sabe o que é o futebol do Brasil. Eu pensei que ele, com toda a marra dele, com todo o nome dele, ia chegar aqui, ele ia convocar, ele ia escalar. E não, se deixou levar pelos empresários e pela imprensa. Se subjugou aos empresários e à imprensa. Convocou quem os empresários e a imprensa queria, escalou quem o empresário e a imprensa queria. Vocês acham que o Neymar tinha condições de jogar na seleção?
Ele entrou, jogou 15 vezes. Ah, se estivesse jogando desde o início o jogo contra a Noruega, teria feito aquele gol de pênalti. Mas tu sabe se ele estivesse jogando desde o início, o Brasil ia ter aquele pênalti a favor, já não estaria perdendo de outro jeito. O Neymar não está conseguindo jogar, cara. Não joga mais em clube, vai conseguir jogar em seleção. Tem como, cara. Então tem que mudar tudo, 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 tudo. Política para fora, eu detesto política, não gosto. Se vierem discutir política comigo, eu já falo logo, não gosto. Eu gosto de futebol. Futebol, vou morrer amando futebol. Mas estão querendo acabar com esse amor que eu tenho pelo futebol, fazendo o que tem feito. Vamos ver se vão acabar com o futebol antes do meu amor acabar pelo Fluminense. Espero que não acabe, que eu continue amando como eu amo o Fluminense e que o futebol o futebol brasileiro volte a ser o que era antes. Você vê essas seleções todas aí fora, ter conjunto, ter raça, ter disposição, ter coletivo. O Brasil tem isso? Não tem nada disso. Os jogadores hoje em dia jogam por jogar. Se perder, vão lá pro clube deles, estão ganhando milhões, estão nem aí. Quem sofre é o povo. E o povo que compra, às vezes, troço para vender aqui e que calhou tudo. Porque os jogadores não estão nem aí para o povo brasileiro. Então vamos ver o que acontece, ver se muda isso. Todo mundo sabe que eu sou tricolor, né, de coração, tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu venho andar sair com minha esposa todo dia, de meio-dia à meia-noite. Então eu de segunda a segunda, então não tinha nenhuma terapia, aí o que eu fiz? Resolvi fazer alguma coisa, não entendo nada de internet, aí a sobrinha da minha esposa veio aqui e me ajudou a fazer o canal, e eu não tenho ninguém filtrado do Fluminense para falar sobre futebol. Aí o que eu faço? Eu pego os influentes, os youtubers que eu costumo ver o canal deles falando sobre o Fluminense, chego aqui nos meus vídeos, falo o nome deles, dou a matéria deles e falo o nome e o canal deles, né? E quando é para comentar, como eu fiz agora, desabafar, como eu desabafei agora, aí é opinião minha, não é de ninguém, é opinião minha. Aí cabe a vocês falarem se eu estou certo ou errado, tá? Eu, quando fiz esse canal, no início, eu fiz como uma terapia. Pensei de não ter nem 50 inscritos. E para minha surpresa, estou com 866 inscritos, 866 inscritos. E quase todo mundo que se inscreveu no meu canal se tornaram meus amigos, né? Então, eu converso com vários, eles mandam mensagem para mim, eu respondo. E espero que todos vocês que se inscreveram, meus amigos, todos vocês, que continuem dando like, compartilhando e dá o hypar para melhorar a pontuação do canal. E que peçam suas amigas e seus amigos para se inscreverem no canal, dar o like, compartilhar e pedir aos amigos deles também para se inscreverem no canal, dar o like, compartilhar. E vocês que estão assistindo os vídeos, tá, e não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peça seus amigos também para se inscrever, dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Em relação nessa parte eu estou muito feliz. Agora em relação a Pix, se vocês puderem colaborar, tá? Se cada um que tiver inscrito fizer um Pix de R$1, só eu já vou ter R$866. Se vocês puderem colaborar, por favor, colabore, faça um Pix para ajudar o canal. Eu tenho 2 Pix. Um é o e-mail, outro é o número menor para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson, né? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar,
Os Pix são do Banco PicPay. Qualquer valor que vocês puderem colaborar, desde que não faça falta a nenhum de vocês. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Desculpe o desabafo. Fiquem todos com Deus.